O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou, disse Jesus, o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Esse já é, se eu não me engano, o quarto eu sou de Jesus no Evangelho de João. O tema deste mês de missões mundiais é esse aí, ó. Eu sou esperança às nações. Esse tema tem um duplo sentido. E a gente viu no domingo passado qual é o duplo sentido desse tema. E ele está inclusive na capa do seu boletim, que diz que eu sou, que é Deus, só Deus é, o eu sou, o Yuhê, o Iá, o Yahu, seja lá qual for a forma de você transliterar essa expressão, o importante é que você saiba que eu sou é uma expressão que denota a pessoa de Deus e a sua principal característica, que é a eternidade. Portanto, eu sou esperança às nações. O primeiro significado desse tema é que Deus é esperança para as nações. Mas Deus não quer fazer essa obra sozinho. Ele, na sua soberania, decidiu nos incluir nessa obra. Ele tem uma missão, então Ele nos deu uma comissão, uma missão junto com a missão dele. A missão dele é alcançar com a bênção todas as famílias da terra. E Ele nos comissionou, nos deu juntamente com Ele essa missão de sermos esperança para as nações. Então, você precisa entender que primeiro Deus é esperança às nações, mas Ele quer usar a nossa vida. Então eu sou esperança às nações. Quando eu oro, quando eu contribuo, quando eu vou, quando eu ajudo a enviar, quando eu estou segurando a corda para que as nações sejam alcançadas com a bênção de Deus, eu estou entrando na grande comissão de Deus para nós. Alcançar todas as famílias da terra com a bênção de Deus. E essa bênção também inclui a salvação em Cristo Jesus. Amém? Você é a esperança às nações? Então você precisa orar por missões mundiais, você precisa contribuir
até o fim deste mês, trazer a sua oferta e colocar ali naquele gasofilácio escrito missões. É o nosso gasofilácio fixo de missões. Nós não fazemos missões só nos meses de campanha. Esse gasofilácio fica ali o ano inteiro. E durante os tempos de campanha, tudo que cai ali vai até maio para missões mundiais. Depois de junho até agosto para missões estaduais, depois de setembro até dezembro para missões nacionais. E assim esta igreja, eu e você, cumprindo a ordem de Deus, estamos fazendo missões conforme Jesus nos ordenou. Porque Ele disse assim: fiquem em Jerusalém, até que o Espírito venha sobre vocês, e esse Espírito vai encher vocês de poder, vai dar poder para vocês. Mas não é um poder de mágico, místico, não. É um poder para testemunhar, para ser minha testemunha, para ser fiel a mim, para fechar comigo, para estar junto comigo no que der e vier. Em Jerusalém, ou seja, onde você mora, onde você está. Na Judéia, na região em volta. Na Samaria, até o final da nação. E até os confins da terra. Portanto, a nossa Jerusalém é Guaranhuns. É ordem de Jesus para nós, fazer missões em Guaranhuns, no nosso local, em Vila Velha. Essa é a nossa Jerusalém. Mas também temos que fazer missões na Judéia. Então nós temos missões estaduais, uma agência missionária que recolhe ofertas, que administra e coordena e envia missionários por todo o estado do Espírito Santo. Mas também temos que fazer, além da Judéia, na Samaria. Então por isso nós temos missões nacionais, para coordenar, enviar e sustentar missionários por todo o Brasil. Mas além de Jerusalém, Judéia, Samaria, também temos que fazer aos confins da terra. Então é por isso que a gente envia para todas as nações. E como nós ouvimos aqui domingo passado, temos mais de 1.300 missionários espalhados pela face da terra. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. A Junta de Missões Mundiais Batista tem espalhado pelo mundo, cumprindo a ordem de Jesus, sendo esperança às nações, mais de 1.300 servos do Senhor, que puderam dizer: eu sou esperança às nações. Coisa linda. E aproveitando esse eu sou, então nós fizemos uma série de mensagens. E aí, essa expressão que a Junta de Missões usou, ela é muito emblemática, ela é muito enfática, e ela é muito linda. Então nós sabemos que no Evangelho de João, temos Jesus dizendo isso 7 vezes. Primeiro ele disse: eu sou o pão da vida. E nós tivemos aqui, na primeira quinta-feira, se eu não me engano. Depois ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele disse: eu sou, do verso 1 até o verso 9 de João capítulo 10, quinta-feira passada, eu sou a porta das ovelhas. E agora, a partir do verso 10, eu sou o bom pastor. Portanto, meus irmãos, Jesus é o eu sou. Jesus é Deus, e é exatamente esse o problema que está acontecendo aqui, porque se você vê o capítulo 9, o que aconteceu é que Jesus curou um cego, e ficou todo mundo doido, porque o cara era cego, e agora ele está enxergando. Mas como que ele está enxergando? Porque ele era cego de nascença. E quando é cego de nascença, crendice daquele povo era que se nasceu cego, é uma maldição da parte de Deus. Então só Deus pode reverter a situação. E aí o cara se encontra com Jesus. E aí Jesus cura a cegueira dele. Ele volta a enxergar, sai pulando, cantando, dançando, fica doido. Começa a ver as coisas, meu Deus, coisa linda, tudo muito lindo, as pessoas andando, ai.
E aí os religiosos ficam: como assim? Você era cego, mas está vendo? Eu era cego. Mas quem te curou? Como assim? Não, aquele homem me curou. Como assim aquele homem te curou? Ele me curou. Mas você não era cego de nascença? Era. Mas não é possível isso, então como que eu estou vendo? E aí tem um momento de tensão ali já no final do capítulo 9, quando os religiosos, os fariseus, escribas, estavam questionando aquele homem sobre o fato dele ter sido curado. E aí eles dizem assim: mas como que você pode ter sido curado por um homem? Se você era um cego de nascença, só Deus podia te curar. E esse cara é um homem, pecador. E aí o cara fala assim: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu estou vendo. E eles ficam doidos, e aí começam a espremer Jesus. E Jesus, ao invés de sair pela tangente, não, ele não foge. Ele diz: eu sou. E essa frase só pode sair da boca de Deus. Então quando Jesus bate no peito e diz: foi eu mesmo, eu sou, eu sou a porta das ovelhas. E aí Jesus começa a falar em parábolas com eles. Era uma vez um pastor que saiu do aprisco, e as ovelhas saíram atrás dele, porque ouviam a voz do seu pastor. E toda ovelha reconhece a voz do seu pastor. E o pastor leva para pastar, e depois traz de volta para guardar no aprisco, e o porteiro, reconhecendo o pastor, abre a porta do aprisco, e as ovelhas entram, e o pastor guarda no aprisco as suas ovelhas. E aí nós vimos que Jesus é a porta, Jesus é a entrada para a igreja, a entrada para a reunião, a entrada para o aprisco, a entrada para o povo que se chama pelo nome de Deus. E aí a gente poderia aqui numa alegoria, eu tenho muito medo disso, mas só para aguçar a sua curiosidade, se Jesus é a porta, quem é o porteiro? Aí alguns vão dizer: são os pregadores do evangelho. Um instrumento usado para abrir a porta. Sei. Fica aí uma pulguinha aí atrás da sua orelha. Porque Jesus não fala: eu sou o porteiro, né? Ele fala que tem um porteiro abrindo a porta, mas que ele é a porta. Não sei. E aí de repente Jesus fala: o ladrão vem para roubar. Claro, se ele é ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E aí aqui eu preciso esclarecer uma coisa para você. Nós tivemos há 2 anos atrás, mais ou menos, uma série de estudos aqui no nosso salão social, embaixo, cujo tema era uma pergunta. E a pergunta era: está na Bíblia? E nós identificamos, ao longo, eu acho que foram 4 ou 6 semanas de estudo bíblico, onde nós identificamos 43 expressões e ideias que a gente jura que está na Bíblia, mas quando a gente vai conferir, não está na Bíblia. 43. Uma delas era um versículo que a gente cita de cor e que não está na Bíblia. Qual é o versículo? O diabo vem para roubar, matar e destruir. Lê a sua Bíblia aí no verso 10 e vê se está escrito diabo aí. Falei com você, eu não tenho mensagem, eu tenho um. Então lê o texto. João 10, verso 10. O ladrão. A Bíblia diz ladrão. Quando eu digo diabo, é a interpretação que eu estou dando ao ladrão. Mas não é a Bíblia que disse, sou eu que disse.
Pode estar certo? Pode. Mas não posso dizer que a Bíblia diz que o diabo vem para roubar. Não, o ladrão vem. E nesse contexto aqui, Jesus curou o cara está dizendo que ele foi curado por Jesus, os caras religiosos estão achando que é uma blasfêmia contra Deus, porque só Deus podia curar aquele cara, e Jesus bate no peito e diz, eu sou, ou seja, sou eu mesmo, eu sou Deus mesmo. O problema é que eu seja Deus, então deixa eu falar, eu sou. E aí os caras, não, mas isso não pode, porque blá, 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 porque na lei, porque isso, porque aquilo, porque o rabino, porque a sinagoga. Aí Jesus entra e fala, ei, as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Quando o pastor sai, as ovelhas vão atrás. O que é que Jesus está querendo dizer? Se vocês não estão reconhecendo a minha voz, é porque vocês não são minhas ovelhas. Simples assim. E aí ele começa a falar então, do ladrão, do lobo, que ataca o rebanho, e também do mercenário, que é o cara que cuida do rebanho pelo dinheiro. Note bem, queridos, Jesus não está falando de pastor de igreja, ok? Até porque naquele tempo os líderes das igrejas nem se chamavam pastores. O cara que comandava lá no templo, ele era o sumo sacerdote, não era pastor não. Jesus está falando dos pastores de bicho, pastor de ovelha, gente que cria ovelha, porque aquele povo entendia de criar ovelha. Claro que numa aplicação espiritual e contextualizada para os nossos dias, podemos fazer aplicações para pastores de pessoas, mas o texto originalmente e primordialmente está falando de pastores de bicho. E aí Jesus, claro, como um mestre, profeta, está ali já usando as metáforas desse discurso para alfinetar aqueles religiosos. E é lógico que essas figuras de ladrão, lobo e mercenário é para dar uma futucada na consciência dos líderes religiosos daquele tempo. Portanto, sim, o diabo quer roubar, matar e destruir nossas vidas, nossas famílias, nossas finanças, nossa paz, nossa harmonia. Sim, isso é verdade. O que não é verdade é dizer que isso está escrito em primeira mão no verso 10 de João 10. Em primeira mão, o que está escrito no verso 10 de João 10 é que os pastores que criam as ovelhas no campo, de vez em quando, são ajudados pelos porteiros que abrem a porta do aprisco, mas também são prejudicados pelos lobos, pelos ladrões e pelos mercenários. O lobo, porque é aquele bicho que ataca as ovelhas para matar. Isso causa prejuízo ao pastor das ovelhas. O ladrão é aquele que vem sorrateiramente para roubar a ovelha. Isso causa prejuízo ao pastor. E o mercenário é o cara que sabe pastorear, mas ele não pastoreia por ofício, por profissão. Ele é o freelance do pastoreio. Então ele chega lá quando o pastor está doente, quando o pastor está com um rebanho muito grande, quando o pastor está enfrentando alguma urgência ou emergência, ele contrata um pastor profissional que pastoreia, mas ele cobra para isso. E só pelo dinheiro. Tem dinheiro, eu te ajudo. Não tem dinheiro, eu não te ajudo. Eu sou um mercenário. Acontecia isso. Um freelance do pastoreio. O cara que não é pastor de ofício, o cara que não é pastor de vocação. Ele não tem aquela profissão, ele não é apaixonado com a ovelha. Não, ele sabe fazer o serviço, ele trabalha com outra coisa. De vez em quando ele pega uns bicos de cuidar de ovelha. Só pelo dinheiro. É disso que Jesus está falando. Sabe, queridos, mercenário é o cara que trabalha exclusivamente pelo dinheiro. Não é o dinheiro que me incomoda, é o exclusivamente.
Eu recebo salário todo mês, cai na minha conta, louvado seja Deus, um bom salário que eu recebo da igreja a qual eu pastoreio. E alguns insistem em me chamar de mercenário. A esses eu respondo: trabalho sim, pelo dinheiro, não exclusivamente. Preciso do dinheiro para pagar minhas contas, para sustentar minha família, para comer bem, para vestir bem, para dar uma qualidade de vida para minha família, porque o meu pastor me prometeu que ele veio para me dar vida e vida em abundância. Então não há problema nenhum em ganhar bem, em administrar bem as suas finanças, em você comer uma boa comida, passear em bons lugares e investir na qualidade de vida sua e da sua família. Não há nenhum pecado nisso. O problema é quando a gente passa a viver exclusivamente para isso. Eu me lembro quando esta igreja estava para me convidar para vir pastoreá-la. E tem gente aqui que é testemunha disso. E a pergunta que me foi feita é: pastor, em termos de salário, quanto que o senhor precisaria ganhar? E eu falei: esse é o último assunto da conversa. Essa é a minha menor preocupação. Mas por quê, pastor? Porque eu não estou procurando emprego, eu estou procurando um rebanho. A Bíblia não diz eclésia girê. A igreja proverá. O que é que a Bíblia diz? Jeová girê. Então eu tenho uma notícia para vocês, meus irmãos. Eu trabalho para o dono do universo. Se o dono da sua empresa, se o seu cliente, se o seu patrão não deixa faltar o seu salário, você acha que o dono do universo vai deixar faltar para mim? Disse ou não disse? Disse. E continuo crendo. Se passaram 3 anos, e eu continuo crendo da mesma forma. De vez em quando, de vez em quando não, de vez em sempre, né, Regi? As pessoas me convidam para pregar. Para congresso, para palestra, para retiro, para aniversário de igreja, para culto, igrejinha, igrejão, dentro de casa, na garagem, no meio do mato, onde for, não interessa. Falar que é aqui, eu mando ver. A pergunta ultimamente mais frequente que tem acontecido: pastor, quanto que o senhor cobra? Cobro nada. Aliás, por favor, se eu começar a cobrar, pare de me convidar, porque eu me corrompi e não mereço mais ser ouvido. Pastor, então como é que fica a sua despesa? Jeová girê. Deus proverá. Mas o senhor recebe oferta? Recebo. Claro que eu recebo. Oferta é um presente. Se eu chegar para você com um presente: olha só, lembrei de você, comprei para você, quero te dar isso aqui para abençoar a sua vida, você não vai receber não? Que desfeita. Oferta eu recebo. Agora, quando eu coloco valor na oferta, aí eu botei preço na mercadoria. Aqui nessa igreja, não vem ninguém. Enquanto eu estiver aqui, não vem. Nem para cantar, nem para pregar, nem para fazer teatro ou qualquer outra coisa que coloque um valor na oferta. A gente pode dar 50 mil reais para trazer uma banda lá dos Estados Unidos, se a gente quiser e tiver condições para isso. Mas se eles falarem que custa 50 mil, eles não vêm. Ou se uma banda aqui do lado falar que custa 500, não vem. A gente pode dar 1.000 para abençoar, mas se falar que custa 500, não vem, porque o que a gente faz não tem preço. Mercenários, não tem preço, tem valor.
Quanto custa, meu irmão, aprender a palavra de Deus? Quanto custa aprender algo que vai transformar a sua vida? Quanto custa ouvir algo que vai edificar a sua alma? Quanto custa um casamento restaurado? Quanto custa uma família unida? Quanto custa? Uma pessoa que sai das drogas, do alcoolismo, da mentira, do tráfico, da violência, quanto custa? Não tem preço. Tem muito valor, mas não tem preço. Portanto, meus irmãos, se vocês querem fazer uma aplicação desse texto para os dias de hoje, olhe como mercenários, como ladrões, como lobos, prejudicando o rebanho do bom pastor, aqueles que estão fazendo isso com segundas intenções, quando a primeira intenção deve ser somente servir ao bom pastor, ajudando a guiar o seu rebanho. Qualquer coisa diferente disso é de procedência maligna. Então sim, meu irmão, sim, o ladrão aqui pode, em segunda ou terceira instância de aplicação da palavra, pode ser o diabo. Até porque, espiritualmente falando, é ele quem age naqueles que agem como mercenários, lobos e ladrões. Como disse Jesus, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon é o dinheiro. E Tiago disse que o dinheiro, amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Portanto, queridos, você pode fazer a aplicação que você quiser, mas a interpretação do texto é essa. Ladrões, salteadores, lobos, mercenários, são todos aqueles que lideram um povo em nome de Deus, mas não estão trabalhando para o verdadeiro eu sou. Estão trabalhando para o próprio umbigo, para os seus próprios interesses. São pastores maus, que só cuida da ovelha para engordá-la e sacrificá-la para o seu deleite. Jesus não, Jesus é o bom pastor, e essa é a diferença, e essa é a beleza desse texto. Os mercenários, os lobos, os ladrões, têm prazer na morte da ovelha. Jesus não, ele é o bom pastor, e é por isso que ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Enquanto os mercenários, os lobos, os ladrões, os salteadores, os maus pastores querem tirar a vida da ovelha, não, eu tiro a minha própria vida para viver uma ovelha minha. Você está entendendo, meu irmão? Você está vendo a beleza desse negócio? Você está vendo a profundidade teológica, bíblica, espiritual dessa verdade? Existem muitos pastores maus, mas Jesus é o nosso modelo, Jesus é o meu modelo. Portanto, eu não quero ser um mau pastor. Se for necessário, que a minha vida seja sacrificada, mas nunca de uma ovelha. E ovelha não serve só para dar lã, só para dar gordura, só para... não. Precisa ser cuidada, precisa ser motivada, precisa ser empurrada. Às vezes precisa de puxar com um cajado, por aí não. Às vezes precisa usar a vara, que não, sai para lá lobo, sai para lá serpente, sai para lá. E ovelha, para cá, puxa com um cajado, e tome vara. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por amor do seu nome, Ele me leva nas veredas justas, nos caminhos certos.
E ainda que eu ande pelo vale, tão escuro, sombrio como a morte, porque o vale é aquela depressão entre dois montes, então tem um monte aqui, o sol está se pondo, está escuro aqui no meio, e eu como ovelha estou andando no escuro, mas eu não tenho medo. Por quê? Porque o pastor está à minha frente, sua vara e o seu cajado me consolam. Eu não estou sozinho, se o inimigo tentar me atacar, ele me protegerá com sua vara. Se eu me perder do caminho, ele me puxará com o seu cajado. O nosso grande problema é que a gente acha que Jesus, por ser bom pastor, ele é pastor bonzinho, que quer passar a mão na cabeça da gente, que quer falar, titinho de pastor, coitadinho de neném de pastor, fala pro pastor, pecou, foi meu filho, tá errado, tá preguiçoso, tá adulterando, tá pegando a mulher dos outros, meu filho, faz isso não. Porque ele é o bom pastor, ele vai consolar o pecador, ele vai tratar a gente assim. Quem te disse isso, meu irmão? Ovelha que sai do caminho é cajadada que leva. Você sabe por que o cajado tem aquela ponta torta assim, ó? Aqui, ó. Você sabe para que serve essa ponta torta aqui do cajado? É para enganchar no pescoço da ovelha e fazer, pra cá, miséria. Sabia disso não? Obrigado, meu amor. Sabia não? É para isso que serve isso aqui, ó. A parte lá de baixo reta é a vara. Tem, aqui, ó. Vai para lá. Vai abrindo o caminho, porque pastor anda na frente. Você já aprendeu semana passada que anda atrás é vaqueiro. Vaqueiro que conduz atrás. Quem anda atrás é vaqueiro. Pastor anda na frente. Com um cajado, às vezes com um sininho, blim, 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 para orientar, e ele vai falando, vai geralmente cantando uma música, por isso que geralmente os pastores cantam, entendeu? Davi, pá. E aí ele vai naquela melodia, e as ovelhas vão ouvindo a sua voz, e as ovelhas que estão na frente vai na voz dele, e as que estão atrás vai na outra, e vai na outra, e vai na outra, e vai na outra, e uma atrás da outra vai seguindo a referência lá da frente. E quando uma se perde, ele está lá na frente. Eu te pergunto, como é que ele sabe que se perdeu? Como que ele sabe que se perdeu se ele está na frente? Ele tem olho na nuca? Então como é que ele sabe? Porque a perdida grita. O rebanho, quando está junto, ele é silencioso. Uma ovelha, quando se perde, ela perde a referência. A ovelha não enxerga bem, a ovelha não cheira bem, a ovelha escuta, mais ou menos. Quem tem cachorro poodle, sabe do que eu estou falando. Por causa dos muitos pelos, eles não ouvem bem, eles não enxergam bem, eles não cheiram bem, é muito pelo, atrapalha. Qual é o bicho que tem mais pelo que ovelha? Um monte de pelo, lã abafa. Não enxerga direito, não ouve direito, não cheira direito, fica tudo abafado. Aí quando ela perde a referência, ela se sente sozinha, ela fica com medo, e bicho medroso é a ovelha. Aí ela, como quem diz, cadê vocês, eu estou perdido. Aí o pastor lá da frente, ouvindo o gemido diferente da perdida, ele então, dá o sinal de parada do rebanho, e aí é que ele vai lá, e puxa a desgarrada, bota para dentro, volta para a posição, e blém, blém, continua com a toada de andar. A perdida grita. Por isso que eu não tenho medo de ovelha que grita. Está perdida. Tenho compaixão. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 11. Quem é que está falando isso aqui, irmãos? Quem é que está falando isso aqui? Manu? Álvaro? Edson? Eliú? O Anderson? Fernando?
Adaí? Paulo Assis? Quem é que está falando isso aqui? Só um pastor. De maneira plena, pode falar isso aqui. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Só Jesus pode dizer isso. Porque só a vida dele é capaz de perdoar pecados. Quando eu olho para Jesus como meu modelo, eu estou, sim, disposto a imitá-lo. Como disse Paulo, imita a mim, porque eu imito Jesus. Então, se eu imito Paulo e ele imita Jesus, agora eu estou tendo acesso direto a Jesus, eu não preciso nem mais do Paulo. Eu vou direto em Jesus e falo, eu quero ser um pastor desse tipo aqui, ó, que dá a vida pelas ovelhas. Mas eu não posso me sacrificar pelas ovelhas. Por quê? Porque eu também sou pecador, tanto quanto as ovelhas. Por isso que eu preciso descansar. Por isso que às vezes eu me exalto, por isso que às vezes eu sou egoísta, por isso que às vezes eu busco o meu interesse e não o seu, por isso que eu falho, por isso que às vezes eu faço uma coisa que você não gosta, por isso que às vezes eu falo uma coisa que você não concorda, porque eu não sou o bom pastor. O seu bom pastor é Jesus. E eu estou aqui apenas para servir de referência física. Caso você não tenha condição de ver, ouvir e perceber a direção que Jesus quer dar à sua vida, eu posso te ajudar, sendo apenas um porteiro. Mas o bom pastor é Ele. É Ele. Ele é que dá a vida, porque é a vida dele que vale, porque Ele não tem pecado, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele nunca nos decepciona. Eu vou te decepcionar, eu vou te frustrar, eu vou errar muito com você ainda. Se já não errei, espere, vou errar. E eu estou avisando antes, para que quando aconteça você não fale, o pastor errou, você não estava desavisado. Mas Ele, eu te garanto, Ele nunca vai errar com você. Qualquer coisa que te aconteça, qualquer coisa que não te aconteça, creia, Ele está no controle de todas as coisas. Ele não erra, Ele não falha, Ele não mente, Ele não frustra, Ele não decepciona, e os seus propósitos não podem ser frustrados. Ele é o bom pastor, Ele dá a vida por nós, Ele não é mercenário, que não está nem aí para as ovelhas, e que deixa o lobo pegar, que tem medo de lobo, que tem medo de escuro, que tem medo que só faz por dinheiro. Ele não, Ele é o bom pastor porque Ele conhece as ovelhas, e sabe que as ovelhas conhecem a Ele, assim como Ele conhece o Pai conhece Ele conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem a Ele. Ele ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Aqui, aprisco que ele estava falando é Israel. Ele está em Israel aqui. Ele está na presença dos religiosos. Então ele está dizendo, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, gente. Presta atenção, eu tenho ovelha espalhada para tudo quanto é lugar. Portanto, toda vez que uma ovelha for atraída à minha presença, vocês, como ovelhas desse aprisco, não têm direito de afugentar as outras ovelhas. O que ele está dizendo aqui, em primeira instância, é que os judeus não estavam conseguindo aceitar os gentios, porque nós somos o povo de Deus, esse povo aí não. E Jesus fala, quem disse isso? A promessa de Deus para Abraão é que faria dele uma bênção e que através dele abençoaria todas as famílias da terra. Eu vim para pastorear todas as pessoas. Todos quantos quiserem pertencer ao meu rebanho terão acesso ao meu pastoreio. Quem são vocês para dizer quem pode ou quem não pode pertencer ao meu rebanho? Eu tenho outras ovelhas, elas nem são desse aprisco, e a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho só e um pastor só. Não tem essa de judeus e gentio, não tem essa de grego e romano, não tem essa de homem e mulher, não tem essa de preto e branco, não tem essa de rico e pobre, não tem, porque Cristo é tudo em todos.
Ainda vão entrar muitas ovelhas nesse aprisco. E elas serão trazidas de tudo quanto é aprisco. E aqui seremos um só povo, com um só pastor. Que pode ter o pastor Manu, pode ter o pastor Álvaro, pode ter o pastor Edson, pode ter o pastor Daí, o pastor Paulo, o pastor Wanderson, o pastor Fernando, o pastor Igor, pastor fulano, ciclano, beltrano. Daqui um tempo é capaz até, conjecturando com meus catetas nus aqui, ó, pastoras até terão. Não sei. Do jeito que a coisa está andando, meu filho. Alguém gritou ali atrás, já tem. Você sabia não que algumas seções da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil já aceitaram mulheres como pastoras? Aqui ainda não, mas já acho que no Rio, São Paulo, Pernambuco, já tem. Daqui a pouco chega. Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei se vai dar conta de segurar não. Isso aqui ficou um tempão sem entrar. Entrou. Depois entrou um monte de coisa. E foi entrando, aí, nós temos até LED, ar-condicionado agora. Você olha para esse ar-condicionado aí, sente esse geladinho e fala, ah, que delícia. Mas eu conheci gente que morreu dizendo que não podia ter ar-condicionado na igreja, porque ar-condicionado é luxo, e servir a Jesus tem que sofrer. Tudo bem que eu estou comparando coisas com pessoas, né? Mulheres. Mas eu estou só aqui, só para você refletir aí. E nós não temos preconceito com nada não, nós queremos dialogar, estamos juntos. Biblicamente falando, não tem conversa. Agora, culturalmente, socialmente, filosoficamente, em termos de demandas, aí é uma outra conversa. Então eu estou de boa. Enquanto não tiver, não tem. Depois que tiver, pode ter. E fazer o quê? Estamos aí. Agora, o que eu sei é que ele tem ovelha de tudo quanto é aprisco. Ele quer ser o pastor das nações, meu irmão. E ele quer ser pastor de todas as pessoas, mas eu e você, muitas vezes, agimos como esses religiosos e queremos dizer para Jesus quem merece ser ovelha do rebanho dele. Olha como é que nós somos. Não, esse não merece. Não, aquele não merece. Não, aquele ali, não, vamos excluir. Vamos excluir. E o que deu de gente excluída. Não merece, não pertence. O rebanho é seu, por acaso? Para você dizer quem pode e quem não pode? Quem é o bom pastor desse negócio aqui? E ele, por acaso, disse que não pode? Não, pastor, lá em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15, diz o quê, meu irmão? Se o teu irmão pecar, continua lendo, contra ti, pecar contra mim, não é contra Deus não, continua lendo, não, se o teu irmão pecar contra ti, vá nele, vai nele, e a sós com ele, vai redarguir o seu irmão, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Problema resolvido. Se não ouvir, tendo ele pecado contra você, leve 2 ou 3 testemunhas, que pela palavra das testemunhas ele será exortado. Se ouvir, ganhaste o teu irmão. Problema resolvido. Se não ouvir, leve à igreja. Se não ouvir a igreja, se ouvir a igreja, problema resolvido. Se não ouvir, trate-o como pagão, gentio ou publicano, depende da versão. Mas a principal é trate-o como pagão. Eu pergunto a você, quem é o pagão? É o gentio aqui, ó. Como é que Jesus tratava o gentio, meu irmão? Expulsando? Excluindo? Tratava ovelhas que são de outro aprisco, mas podem pertencer ao meu rebanho também.
Aí o que a gente fez? Inverteu tudo que Jesus falou. O irmão pecou contra mim, o que eu faço? Vou logo na igreja. Pastor, você tem que resolver. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Mateus 18, a partir do 15. Nossa, o pastor é tão grosso. Não, é porque ele é que ensinou assim. Ele é que é o pastor, não sou eu não. Ele que é o pastor da igreja. Você não entendeu ainda que o pastor é ele? Até hoje, não brinca. Ele disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai nele sozinho. Você já procurou ele, meu irmão? Não, então vai lá. Primeira etapa é ir lá sozinho. Pastor, procurei, não resolveu, não quer concordar, não quer aceitar. Então leva 2 ou 3 testemunhas com você, que possam confirmar a sua palavra depois. Pastor, já levei, ouviu as testemunhas, todo mundo viu, fulano, ciclano, beltrano, foram comigo, o senhor pode, fala aí fulano, não foi isso, não foi? Aí pastor, e agora? Agora vamos levar a igreja. Igreja, sem expor. Igreja, sem humilhar. Igreja, liderança. Igreja, espirituais, maduros, homens cheios do Espírito. A situação é essa, essa e essa. E aí, meu irmão? Não vou ouvir vocês, não quero saber de vocês. Vocês vão para aquele lugar. Eu já ouvi isso. Então como é que a gente trata essa pessoa? Vamos excluir? Não, trate-o como pagão. Como é que Jesus trata o pagão? Prega o evangelho para ele. Precisa de conversão, precisa se converter. Então se ele precisa se converter, pastor, vamos tirar o nome dele dali. Por que tirar o nome dele dali? O rol de membros não é o livro da vida? O que faz o cara entrar no rebanho é ter o seu nome escrito no livro da vida, meu irmão. Não é no rol de membros da igreja, não. Para com isso. Deixa o nome dele aí. Deixa ele para lá. Porque se eu tiro o nome dele aqui, amanhã ou depois ele vai falar que eu que tirei ele. É por isso que ele está lá fora. Porque eu tirei. Ele ainda joga na minha conta ainda. Aqui para ele, ó. Vai jogar na conta do ladrão, do mercenário, do lobo, de quem você quiser. Do pastor não, meu filho. Deixa o nome dele aí. Vai mofar aí, ó. Vai dar uma chuva, vai encher tudo, vai molhar os papéis, o nome dele vai sumir na enchente. Mas eu não vou tirar. Porque eu vou tratar ele como pagão. Precisa de Deus, precisa de Jesus. Vamos amar, vamos abraçar, vamos pregar o evangelho para ele. Nós somos muito doidos, gente. Eu não sei o que a gente fez com a igreja, não. Chega um cara ali, pergunto para você agora, não é pergunta retórica não, é para você me responder. Entra uma pessoa ali, você não faz ideia da vida dela, você não faz ideia do pecado que ela está cometendo na vida dela. Ela entra ali, como é que você trata ela? Como é que você trata ela? Você trata como? Então por que se você conhecer a pessoa e souber do pecado, você quer tratar mal? Trate como pagão. É pecador, precisa se converter, precisa de Jesus. Então abrace, ame, beije, estenda a mão, faça uma visita, faça uma oração. Para de julgar, porque o cajado não está na sua mão, ainda está na mão do bom pastor. Louvado seja o pastor que diz que o Pai ama ele de tal forma que ele dá a sua vida para depois a reassumir. Por isso que ele é o bom pastor, porque ele tem essa capacidade. Eu vou dar a minha vida para o meu rebanho viver, e depois eu tomo a minha vida de volta, e continuo eternamente como bom pastor. Agora eu, meu irmão, se eu morrer, acabou, tá? Depois de 3 dias, não vou estar aqui de volta, não. Por isso que tem momento que eu não vou dar minha vida por você, não vou. Eu vou sair com a minha esposa, eu vou tirar minha folga, eu vou jogar o basquete com meu filho, eu vou comer minhas muquecas, tirar minha selfie na praia. Beijo para você, sabe por quê? Porque se eu infartar e morrer, depois de 3 dias eu estou lá, não estou aqui não. Mas Jesus é o bom pastor, porque ele morreu e depois de 3 dias, estava ele lá de novo, pastoreando o povo. Porque ele ressuscitou ao 3º dia.
Só que os pastores humanos, os pastores auxiliares do bom pastor, não ressuscitam ao terceiro dia, só ressuscitam naquele dia, quando todo mundo ressuscitar junto. E aí, quando todo mundo tiver ressuscitado junto, na presença física, sim, presença física, porque vamos ressuscitar no corpo, e ele ressuscitou no corpo, então eu no meu corpo vou ver ele no corpo dele, na presença física, na eternidade, ele nos pastoreará por todo sempre. E aí já não precisa mais de pastor Manu, nem de Álvaro, nem de ninguém, porque a gente está com ele. Aleluia, louvado seja Deus! Gente, que coisa linda, não é possível que vocês não... Ninguém tira minha vida de mim, pelo contrário, eu dou porque eu quero. Foram os judeus que mataram Jesus. Foram os romanos que mataram Jesus. Foram os religiosos que mataram Jesus. Foi Judas que entregou e matou. Não, ninguém matou Jesus. Ele se entregou porque ele quis, por amor ao rebanho. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade para tomar de volta. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou o seu Filho, o bom pastor, para morrer pelo rebanho.